Hello guys, today we are going to talk about the use it to expression. Como vocês podem observar, hoje o tema da nossa aula é a expressão use it to. E essa expressão use it to, como vocês já devem ter observado, é uma expressão no passado. Olha a marca dela aí, de passado, o verbo use it terminando com D. Se vocês pararem para se lembrar, esse D no fim do verbo é uma marca de passado simples. A gente tem que sempre, a partir de agora, se lembrar que como nós estamos utilizando uma expressão no passado, que é o use it to, as frases que a gente vai construir vão seguir as regras do passado simples, tá? E isso é muito importante, porque a gente vai construir frases no passado, portanto, a gente precisa lembrar dessas regras. Ok, teacher. Então, o que é o use it to e para que a gente utiliza? O use it to é uma expressão que a gente usa para falar sobre hábitos que a gente tinha no passado e que agora não são mais verdadeiros, eles não acontecem mais. São as coisas que a gente costumava fazer antigamente e que não temos mais o hábito de realizar. A gente traduz o use it to exatamente como costumava. Eu costumava fazer alguma coisa, vocês costumavam, ok? E a estrutura para a gente construir frases afirmativas utilizando a expressão use it to é essa aí do fim do slide. Primeiro a gente coloca o sujeito, que é a pessoa sobre quem a gente vai falar. Pode ser eu, você, nós, eles ou elas, utilizando os nomes das pessoas ou os pronomes equivalentes. Logo depois a gente põe o use it to, que significa costumava, ou costumávamos, costumavam, depende de quem você estiver falando. E por último, você vai colocar o verbo que indica a ação que essa pessoa costumava executar no passado. Atenção que esse verbo tem que estar na sua forma natural, ele não vai estar combinando com nada, porque o used to já fez essa combinação no passado que a gente precisa ter, gramaticalmente falando na frase, ok? Então vamos para os exemplos. Mais uma vez aí a gente tem o quadrinho amarelo exemplificando essas regras, essa estrutura que a gente tem na forma afirmativa. Ó, o sujeito, que pode ser I, you, he, she, it, we, they. A expressão use it to, que é costumava, costumar, né, no passado. E o verbo que vai indicar a ação que essa pessoa costumava fazer. No caso do quadrinho amarelo, play tennis, jogar tênis. Lembrem-se que quando a gente vai construir frases no passado, no caso, usando o use it to, não importa sobre quem a gente está falando, a estrutura é única, olha só. Então vamos para os exemplos. Luis used to play with toy cars when he was a child. O Luís costumava brincar com carrinhos quando ele era criança. Olha a nossa estrutura presente aí. Luís costumava e o verbo jogar, brincar com carrinhos. Logo depois a gente tem uma outra oração. Quando ele era criança. Por quê? É muito comum a gente localizar o momento quando acontecia essa ação, quando a gente costumava realizar essa ação, tá? E por isso a gente vai ter uma outra frase, uma outra oração sendo unida a essa oração com use it to, através da expressão when, que vocês já viram, que é esse W-H-E-N, que significa quando. Segundo exemplo, Anna used to eat meat, but now she's a vegetarian. A Ana costumava comer carne, mas agora ela é vegetariana. Observem que nessa frase a gente não tem uma localização de quando a coisa acontecia, né, de quando ela costumava comer carne, mas a gente tem uma contraposição do que ela fazia antigamente para o que ela faz agora, tá? De novo, a mesma estrutura. Ana, que é o sujeito, used to, que é a expressão costumava, e eat, que é comer, o verbo que indica o que ela costumava fazer. E os complementos, né? Meat, que é carne, e a outra oração que indica pra gente a contraposição do que ela faz agora. Terceiro exemplo. I used to eat a lot of junk food. Eu costumava comer muita comida não saudável. Vamos traduzir assim. Junk food é aquela comida não saudável, bobeira, tá? Eu
eu, que é o sujeito, used to, que é o costumava, it, o verbo que indica o que eu costumava fazer. Observem que nessa frase a gente não teve contraposição do que eu fazia para o que eu faço agora e nem uma localização de quando isso acontecia. Também pode acontecer assim. E o último exemplo. My parents used to listen to rock music when they were young. Meus pais costumavam ouvir música, rock, quando eles eram jovens. O sujeito, que são os meus pais, my parents, used to, que é o costumavam, listen to, ouvir, rock music, música rock. Então, pessoal, a estrutura vai ser sempre a mesma, independente de quem a gente esteja falando. Isso na frase afirmativa, ok? Observem que é muito tranquilo utilizar o used to, principalmente na sua forma afirmativa. Outros exemplos. Aqui a gente tem comparações de coisas que aconteciam antigamente para coisas que acontecem agora. Antigamente, in old days, people used to listen to gramophone records. Antigamente as pessoas costumavam ouvir discos de vinil. Vocês já ouviram falar em disco de vinil? Já viram algum? Provavelmente na casa de vocês deve ter. Na minha tinha quando eu era menor, eu sei que minha mãe ainda tem. Algumas pessoas, inclusive, falam que o som desses discos de vinil é muito mais interessante, é muito mais bacana do que o que a gente tem hoje, embora a tecnologia tenha melhorado muito. E hoje, they listen to music on the internet. Eles ouvem música na internet. Antigamente, in old days, women used to wash their dirty clothes by hand. As mulheres costumavam lavar roupas à mão. E antigamente era só a mulher mesmo, hein, gente? Homem não põe a mão com nada, né? Hoje, they use washing machine. As pessoas, no geral, usam a máquina de lavar roupas. Então, olha só, used to num contexto dizendo o que a gente costumava fazer antigamente e agora sendo contraposto com o que a gente faz, que é utilizar a máquina de lavar roupas. Espero que vocês tenham compreendido o uso na forma afirmativa do used to. Caso tenham dúvidas, let's talk about it on Google Classroom. See ya!